Outra matéria do Estadão desse domingo que me chamou a atenção foi essa aqui, ó, assinada pelo Lorival Santana, um ataque à liberdade. Ele diz o seguinte, que a decisão do Mark Zuckerberg de eliminar a curadoria de conteúdos da Meta, que são o Facebook, o Instagram e a Threads, por meio da verificação de fatos, é um ataque à liberdade, ao contrário do que os seus defensores argumentam. Milênios de experiência demonstram que a ausência de regras para o convívio social faz prevalecer a lei do mais forte e, com ela, a tirania. A única liberdade que resta é a de quem tem mais poder por meio da força bruta, do domínio econômico e da capacidade de manipulação. E, na conclusão, ele diz que é evidente que o sistema atual não é perfeito como nenhum outro é e pode sofrer com o viés ideológico de quem o opera, mas esse é um dano menor e mais fácil de corrigir do que o seu contrário, que seria a proliferação descontrolada da mentira e do ódio. Cara, o Lorival é um cara de cuja competência e boa-fé eu vejo testemunhos diários na maioria das matérias que ele apresenta na televisão. Mas ele que me desculpe, mas nesse caso não é de ausência de regra que se trata. É precisamente o contrário. A promessa do Zuckerberg restabelece a regra de ouro das relações humanas que vem sendo violada pelo mundo afora. A civilização só venceu a barbárie quando o pensamento e as palavras foram privatizadas e só as ações continuaram a ser da conta do Estado. Isso é história, gente, não é o que eu acho. Enquanto prevaleceu o contrário, a tortura era uma instituição do Estado. Pensou ou não pensou? Como é que você prova isso efetivamente? E aí, toma e ferro em brasa e o resto daqueles horrores todos com que foi escrita a tragédia humana até isso começar a mudar lá na virada do século XVI para o século XVII. Não se trata de negar o potencial deletério da mentira ou até do discurso do ódio. A questão é que essa expressão é vaga o bastante para poder ser aplicada a qualquer opinião contrária à do dono da posição de força em qualquer embate de ideias. E quanto à verdade, gente, cuja fronteira é para lá de embaçada, a única forma prática de banir a tortura como instrumento capaz de produzir essa verdade foi basear o oferecimento de justiça não mais no que foi pensado ou sentido, mas exclusivamente no que foi concretamente feito. E por isso está under God, quer dizer, não pode ser mudado, não pode deixar de ter sido feito. E não mais under the King, que antes dessa conquista podia ordenar que a sua narrativa prevalecesse sobre o que realmente aconteceu. As ações, quer dizer, a vontade que se transformou em ato, e só elas podem ser provadas. E sendo assim, só elas podem ser tomadas como base da verdade. E isso, sendo assim, a justiça do rei só pode se basear na reconstituição da verdade dos fatos, a partir do relato das testemunhas e das provas físicas das ações executadas e dos efeitos concretos produzidos por essas ações. E nem o rei pode se colocar acima dessa lei, que delimita o alcance máximo de todas as outras leis. Daí o complemento da fórmula: o rei está under God e under the law, ou seja, submetido também ele a essa lei que estabelece o limite de alçada de todas as outras leis. Colocar outra vez o pensamento e a fé ao alcance das leis feitas pelos homens é escolher o dano muito maior e mais fácil de corrigir que o seu contrário, que o Lorival Santana queria evitar. É, no mínimo, gente, falta de memória e, com certeza, um enorme desprezo pela prudência nessa nossa terra que já foi plana, debaixo desse nosso sol que já foi o centro do universo,
onde hoje todas as verdades científicas se tornaram relativas, né? E ao fim de 3 ou 4 anos de vigência da ditadura do Supremo Tribunal, dando demonstrações diárias dos critérios nefandos que ele usa a esse respeito, continue havendo gente ilustrada que ainda acredita que atribuir a quem vive do poder, para o poder e pelo poder, tem o monopólio da Força Armada, o controle do Tesouro Nacional e a prerrogativa autoatribuída de transformar opiniões pessoais em leis, como é o caso dos nossos monocratas, que querem se impor aí nessa questão a decisão contrária da soma de todos os representantes eleitos do povo brasileiro, pode causar um dano maior que o indivíduo que usa o senso comum para fechar os seus próprios ouvidos e a sua própria mente e a de ninguém mais para a verdade alegada por outro. Se ouvir ou não ouvir mentiras, gostar ou não gostar de tal ou qual ideia, não for uma decisão entre iguais, gente, e definir o que é verdade ou mentira e supor a que tipo de ação poderia ou não conduzir cada pensamento alheio, passar a ser prerrogativa exclusiva das excelências, imposta a ferro e fogo aos manés, a gente vira esse Brasil do Alexandre de Moraes, que está reacendendo todas as fogueiras da Inquisição.